hoje estamos aqui com um escritor muito famoso, escritor de vários e vários livros, mais de 100 livros, Álvaro Cardoso Gomes. Tudo bem, Álvaro? Tudo. A gente vai fazer uma breve entrevista com ele para saber um pouco sobre alguns livros e também um pouco sobre a vida dele. Primeiramente, Álvaro, escritor nesse país é uma profissão bastante difícil, até porque incentivar o jovem à leitura é uma coisa muito difícil. Como você acha que seria a melhor estratégia para incentivar o jovem a ler? Eu acho que esse incentivo da leitura deve ser dado por parte não só das escolas, que sempre tem... Existem vários projetos de leitura que as escolas proporcionam para os jovens poderem ler, mas acho que também essa educação deve vir dentro de casa, da família, que deve incentivar os seus filhos a lerem livros e terem essa experiência com os livros. Então, Álvaro, você escreveu muitos livros na sua carreira, e quanto tempo demora mais ou menos para fazer um livro? Por exemplo, um livro como A Prima de um Amigo Meu, que é um livro mais voltado para o público jovem e não é um livro tão grande assim. Quanto tempo você demorou, mais ou menos, para cada livro? Então, isso é bem relativo. Os livros que eu faço para os jovens, eles normalmente demoram mais do que os livros para adultos. E, além disso, essa demora de livro é bem relativa por conta que depende do tempo que a ideia de escrever esse livro está na minha cabeça. Tipo, posso ter uma ideia de escrever um livro que já está em mim faz meses ou anos e só falta o tempo para escrever. Mas a parte de escrever o livro mesmo, colocar as ideias no papel, é a parte que eu acho mais rápida do processo de criação desse livro. Então você diz que você mais pensa em fazer o livro, mais trabalha para pensar o livro do que para escrever. Exatamente. Então, Álvaro, desde quando você teve o interesse pela leitura despertado? Então, desde que eu era muito pequeno, minha família sempre me influenciou a ler. E também quando eu cheguei no colégio, tinha vários projetos de leitura que me influenciaram muito a começar a ler os livros. Então, eu acabei me apaixonando por isso. Então, uma das suas principais obras, como eu já havia dito, foi A Prima de um Amigo Meu. Eu queria saber qual que foi a sua inspiração, a sua maior inspiração para acabar fazendo o livro. Foi alguma ideia que realmente aconteceu? Foi alguma coisa que pensou na sua cabeça, uma história que passou? Ou foi real? Qual a ideia que você teve? Então, na verdade, a minha ideia nesse livro foi fazer uma leitura indireta de um grande clássico da língua portuguesa, que é O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Então, é como se fosse uma leitura indireta desse livro, onde a história foi baseada nisso. Então quer dizer que, por exemplo, um livro se passa dentro do outro livro? Sim, é isso mesmo. Então, você foi uma pessoa que escreveu muitos livros durante a sua carreira e a sua vida. Qual dos livros você mais se apegou aos personagens? O seu próprio livro, qual que você mais gostou? Eu diria que, por razões sentimentais, o livro que eu mais me peguei foi A Hora do Amor, até porque eu me apeguei muito aos personagens e, além de que a história eu achei bem interessante de escrever e de ler também, eu li várias vezes. É um livro que eu diria que é o meu favorito. Então, gente, é uma ótima opção agora, A Hora do Amor, para vocês lerem, porque o próprio Álvaro Cardoso está dizendo que é o melhor das centenas que ele escreveu. Estamos aqui em mais um dia para entrevistar Álvaro Cardoso Gomes e... Bom dia de novo, né? Bom dia. Prazer de novo. Vamos continuar a entrevista, então... A primeira pergunta que eu tenho para hoje seria: como você vê a preferência dos jovens? Ao invés de ler livros brasileiros, eles acabam lendo livros contemporâneos estrangeiros. Como você vê essa diferença? Bem, eu acho que isso é uma questão por causa do mercado mesmo que existe entre os livros, porque o Brasil é muito dependente dos países estrangeiros.
E além disso, que muitas séries e filmes que são inspirados nesses livros tornam os livros mais interessantes e atraem a atenção dos jovens. Então, Álvaro, para finalizarmos essa pequena entrevista, eu gostaria de saber, porque cada escritor tem um tipo de ritual para começar a escrever um livro, pensar na ideia. Como que você faz? Você tem algum ritual específico? Eu não tenho nenhum tipo de ritual, até porque todos os meus livros eu penso muito antes de escrever. Então, esse é o meu processo. Eu penso nos personagens, eu penso na história, eu penso como incluir cada personagem dentro da história. Então, eu não faço nenhum livro de bate-pronto ou nada parecido. Eu penso bastante e depois que as ideias estiverem bem firmes na minha cabeça, eu começo a colocar em prática. Começa a escrever. Sim. Muito obrigado, Álvaro, pela entrevista. Agradecemos e agora fique com o Globo Esporte.